Olá, meus caros, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos reagir ao recente vídeo do polêmico Ian Neves falando sobre a extrema-direita dentro da Igreja Católica. Dos trechos que eu vi, que me mandaram desse vídeo, realmente coisas ali tenebrosas, mentiras descaradas. Então eu vou reagir esse vídeo, mas não vai ser simplesmente o react, eu vou realmente rebater as coisas que eu acredito que sejam inverdades na fala dele. Eu não vi o vídeo, vi apenas trechos que vocês me mandaram, vocês pediram muito por esse vídeo, então, especialmente porque ele fala de polêmicas recentes envolvendo, inclusive, o Concílio Vaticano II e a crise na igreja, que vocês sabem que é um tema muito frequente aqui no canal. Então, espero que eu possa trazer alguma luz àqueles católicos que, porventura, viram esse vídeo e ficaram horrorizados, achando milhões de coisas sobre certas figuras dentro da Igreja Católica. Então, eu quero fazer uma análise completamente imparcial do ponto de vista de um católico continuista crítico que vive, né, dentro da Igreja Católica, que não nega o Concílio Vaticano II e que quer realmente saber que o que essas pessoas de fora da Igreja falam sobre os membros da Igreja, se são coisas verdadeiras ou não, e se a conjuntura e a leitura deles dentro do cenário do catolicismo é correta ou não. Então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Luca Almeida, também conhecido como Luca de Tomás. Eu sou professor e tutor de educação clássica liberal católica, e esse é o meu canal no YouTube, onde eu faço reacts de vídeo, falo de filosofia tradicional e de catolicismo, tá certo? Então, se você me acompanha já, ou se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, deixe o seu like, seu comentário e um vídeo que você gostaria de me ver reagindo, tá certo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom dia, gente. Hoje nós temos uma pauta que é muito interessante, no meu ponto de vista, porque eu acredito que das análises que a esquerda radical tem feito da conjuntura brasileira, esse tema geralmente fica de fora. E nós tivemos um evento que fez com que isso voltasse ao debate no Carnaval, e eu e Menina Suede aproveitamos para levantar essa bola, porque é uma coisa que precisa ser compreendida por qualquer pessoa que se propõe Imagino que ele esteja falando do Rosário do Frei Gilson, né? a ser um militante político nesse país. Sobretudo um país que é profundamente cristão como o Brasil. Então, vamos lá. Vamos começar a falar da pauta O que foi, né? Profundamente cristão. do dia, beleza? Então, gente, vamos falar de religião? Vamos falar de uma das coisas que utilizam muito como espantalho para afugentar a classe trabalhadora da organização em partidos e movimentos comunistas, né? Vamos falar de religião. A gente tem comentado bastante, ao longo dos últimos anos, a força que os religiosos têm na política. E, sobretudo, da igreja evangélica neopentecostal. O alinhamento da igreja evangélica neopentecostal com a extrema-direita. E eu queria comentar uma coisa. Quem é evangélico há mais tempo, ou quem foi evangélico no passado, lembra de uma época que o discurso mais comum nas igrejas evangélicas era de que política era coisa do mundo. De que a igreja deveria se ocupar com as coisas do céu, né? Só que de uns, vamos colocar de uns 15 anos pra cá, isso deu um giro de 180 completo. Eu não sei se isso é exatamente verdade, tá? Eu nunca fui protestante, então não sei. Os protestantes vão poder dizer aqui nos comentários. Mas, do ponto de vista católico, isso nunca foi verdade, especialmente nos últimos séculos. A igreja esteve bem envolvida, né, com a sua doutrina social no cenário político, especialmente no século passado, que foi um século onde mudanças políticas muito importantes aconteceram, né, mas eu não sei dizer do protestantismo, especialmente do protestantismo neopentecostal, que é um fenômeno relativamente novo, né? Os protestantes vão poder dizer se isso é realmente verdade, mas desde onde eu me lembro, pelo menos naquelas questões que são consideradas mais importantes dentro do cristianismo no geral, como a defesa da vida, né, sempre houve um alinhamento, pelo menos, das igrejas protestantes no geral e até mesmo da igreja católica, para a defesa desse tipo de pauta. A nível de que cada igreja tem seus candidatos próprios. As igrejas têm vereadores, deputados, até presidente, né, próprio. E isso não é por uma mudança particularmente ideológica da igreja, mas porque nós temos os famosos mercadores da fé. E como diria Tio Ben, com grandes poderes econômicos, vem grandes poderes políticos, né? Bom, aqui eu concordo que existem mercadores da fé, sim. A única coisa que eu diria é que ele coloca aqui como se realmente uma igreja protestante ter um líder que seja dentro da política fosse algo ruim. Eu de fato acho, né, que de alguma forma isso é ruim. Mas é engraçado ouvir isso de alguém que defende a democracia representativa, né? Então, que as pessoas deveriam ter seus representantes, né, dentro do governo, que essas pessoas, dentro da democracia, deveriam defender os interesses das pessoas que eles representam. Então, não faz completo sentido lógico que exista, de fato, né, um representante evangélico, que seja um líder evangélico já dentro do governo para representar essa classe que é muito grande no Brasil, por exemplo, e que é composta majoritariamente por pessoas pobres, né? Isso é interessante. Então, você defender a democracia, defender que a democracia tem que ser participativa e depois implicar como algo ruim que evangélicos tenham seus líderes dentro do governo, representando-os é algo um pouco engraçado.
A igreja é um baita negócio e, junto com esse poder de grande capital, a política é uma consequência inevitável. Então, vocês que foram evangélicos no passado, tal qual eu fui... É um julgamento prévio da intenção das pessoas. Ele não sabe se de fato as pessoas que estão na política estão, ou todas que estão na política e são evangélicos, estão lá por causa do dinheiro ou porque é um negócio. Eu poderia até concordar com ele, eu sou católico, não teria problema nenhum de concordar com isso, não me afetaria em nada. Eu só acho que ele não sabe se isso é realmente verdade para todos os casos, apesar de que a gente sabe que em alguns casos isso é verdade. Lembram de quando indicar um candidato para se votar dentro de uma igreja evangélica era uma coisa que, bom, eu nunca tinha ouvido falar. Isso antes de 2010. E agora a gente vê os próprios pastores se candidatando, né? O primeiríssimo... Talvez seja só porque você não tem tanta familiaridade com as igrejas evangélicas. Não sei. que eu vi foi o Marco Feliciano. Primeiro pastor que eu vi se candidatar e ganhar, dando uma espécie de quebra nessa lógica, foi o Marco Feliciano. E hoje em dia eu nem preciso falar, né? Nós temos uma miríade de pastores, inclusive que se apresentam como pastores fulano, né? Inclusive Marco Feliciano é o pastor Marco Feliciano. Mas enfim, qual que é o problema disso, né? Porque você não pode ter pastores que estão representando os evangélicos na política. Qual que é o problema disso? Só porque não concordam com você? Então eu poderia aqui fazer um vídeo também criticando porque vocês possuem representantes, né, de vocês dentro da política, porque tem pessoas de esquerda compondo bancadas de oposição, né, no Congresso, por exemplo. Isso não faz sentido nenhum. É exatamente isso que a gente concorda, né? Quando a gente fala que a gente é pró uma democracia participativa. Feliciano. Só que apesar da gente focar muito nas igrejas evangélicas neopentecostais, quando a gente fala de política, não são só essas igrejas que estão entrando com força na política da extrema-direita. E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer falar sobre a força de parcela da igreja católica, que está se alinhando cada vez mais com a extrema-direita. Tanto padres quanto... Isso é interessante, fica um recado aqui para todos os católicos. O que ele está falando tem uma certa parcela de verdade, tá? Não o que ele acha que é, porque ele não sabe o que é, qual que é a conjuntura católica realmente, né? Porque ele não vive isso. Mas, em certo sentido, ele tem razão, sobretudo aos católicos liberais, tá certo? Os fiéis mesmo. Só pra lembrar uma coisa pra vocês, né? O ex-charlatão e atual cadáver Olavo de Carvalho não era evangélico, ele era católico. O Bolsonaro, eu sei que não parece, mas o Bolsonaro é católico. Ele faz uma performance de... O Bolsonaro, ele é tão católico que ele se batizou 2 vezes e ele é tão pró-família que ele casou 3 vezes, né? Evangélico, ele foi lá afogado pelo pastor Everaldo lá no Rio Jordão, ele participou daquela, como é que é o nome? Descend, que é aquele Lollapalooza de crente lá, e tipo, a Michelle é evangélica, mas o Bolsonaro é católico. Então, pra vocês verem como, não é uma coisa assim que é novidade eu falar pra vocês que os católicos podem sim ter alinhamento com a extrema-direita, inclusive alinharem as suas... Vamos combinar, né, Ian? O Bolsonaro, ele se diz católico, mas uma coisa é você se dizer católico e outra é você praticar de fato a sua religião, né? Eu não nego que o Bolsonaro seja católico porque ele é batizado na Igreja Católica. Agora, vamos combinar, ele não é aquele exemplo de católico mais fervoroso aqui que você quer usar quando você quer, né, apontar para sua conjuntura e dizer assim, olha, não, a Igreja Católica está de fato se alinhando com a extrema-direita. Seria mais correto se você pegasse uma pessoa que verdadeiramente participe e vive a fé católica integralmente, algo que o Bolsonaro, infelizmente, ainda não faz. Pautas religiosas com as suas pautas políticas, tá? E por que a gente resolveu falar disso especificamente hoje? Por conta de uma coisa que aconteceu no carnaval, deixa eu mostrar pra vocês. Frei Gilson vira centro de polêmicas, entenda, críticas ao religioso. Sacerdote reúne fiéis durante a quaresma para lives, mas internautas já apresentaram críticas ao religioso. Conheça Frei Gilson. Vamos lá, lê um trechinho aqui. Reunindo cerca de 6,56 milhões de inscritos no seu canal do YouTube, o religioso Frei Gilson utilizou a plataforma nos últimos dias para a transmissão de lives do Rosário da Quaresma. Em seu 5º dia, nesta segunda-feira, dia 10, já atingiu 3,2 milhões de visualizações. Quem é esse cara? O Frei Gilson é um cara super jovem, de 38 anos, que começou a fazer live no YouTube durante a pandemia. E ele ficou gigante. Eu falei os números aqui, né? E eu acho que uma das coisas que ajudou bastante na popularidade dele é o que eu chamo de protocolo Padre Marcelo Rossi, que ele também é cantor. Que é uma coisa assim meio padre, vem instalado no kit padre popular, padre famoso, também cantar uns bagulho. E se... Pior que é verdade. E você aí tá se perguntando qual é o problema, qual é a questão, porque eu vi gente da extrema-direita falando assim, o cara reuniu milhões de pessoas e aí estão chamando ele de fascista. Então, vou ler um trecho da própria matéria aqui. Uma das polêmicas levantadas nas redes sociais com a inclusão de trechos da gravação relembra as falas do Frei durante um sermão para o Dia Internacional da Mulher no sábado, 8 de março. Corrigindo aqui, Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Abre aspas. Essa é a fraqueza da mulher. Ela sempre querer mais. Eu não me contento só em ter as qualidades de uma mulher. Eu quero mais. E isso é a ideologia dos mundos atuais.
disse, abre aspas de novo, vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito, empoderamento. Eu quero mais. É claro, ver que Deus deu ao homem a liderança. Outros internautas afirmaram que trechos avulsos retiraram a fala de contexto e indicaram momentos diferentes do sermão. Ou seja, toda vez que alguém da extrema-direita fala alguma merda, aparecem os seus defensores falando assim, ei, você, passa já pra cá o contexto. Passe imediatamente esse contexto. Vocês acham que... Né? Porque é uma coisa completamente lógica, né, Ian Neves? Você não vai querer que eu fique recortando falas que você traz no seu YouTube e tirando elas de contexto para acusar você, né? Então é óbvio que quando existe uma acusação sobre a fala de alguém em relação a alguma coisa sensível, a primeira coisa que alguém vai te pedir para que você prove que isso é verdade é o contexto em que essa fala foi proferida. Eu não entendo você criticar as pessoas pedirem um contexto. O que as pessoas deveriam fazer? Só acreditar em você que é tão bonzinho e imparcial? Tenha santa piedade, né? Eles querem se armar pra quê? Pra apontar pra você e falar, contexto imediatamente. Isso aqui é passação de pano, tá, gente? Não tá clara a mensagem aqui. Prove que é passação de pano. O cara falou, Deus disse que o homem tem que ser líder, ponto final. Essa é uma fraqueza da mulher. Ela sempre quer ter mais. Eu não me contento só em ter qualidades normais de uma mulher, eu quero mais. Isso é a ideologia dos mundos atuais. Uma mulher que quer mais, eu vou até usar a palavra que vocês já escutaram muito, empoderamento. Eu quero mais. É claro ver que Deus deu ao homem a liderança. É claro ver que Deus deu ao homem o ser o chefe. Isso está na Bíblia. O homem é o chefe do lar. O homem foi dado a ele liderança. Mas a mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra, empoderamento. Essa palavra é do mundo atual. Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. Os dois não podem viver em guerra. Os dois precisarão viver em harmonia. Você não nasceu para guerrear com homens. Você nasceu para ser uma auxiliar dos homens. Amém? E, assim, não para por aí, não para na misoginia. Em outros momentos... Misoginia, tudo bem? E eu acho que você tem, assim, um sério problema, que é um problema normal de todo esquerdista, que é vocês não conseguem desvincular a lente marxista para olhar para o mundo, né? Vocês não conseguem tirar... Esse é todo o problema de toda ideologia é esse, né? Você coloca uma ideia e julga um mundo a partir da ideia e não um mundo a partir do que ele é. Esse é um grave defeito, sobretudo a gente vê presente em pessoas como você, né? E que são adeptas ao marxismo. O que o Frei Gilson estava fazendo ali é que você não tem familiaridade com a doutrina social da igreja, e eu não te culpo por isso, você passa o dia inteiro lendo Marx. O que o Frei Gilson está fazendo ali não é nada mais nada menos do que simplesmente defendendo a doutrina da complementariedade entre homem e mulher, já que o marxismo transposto, né, para os gêneros, ele causa uma guerra dos sexos, né? Então, quando você tem, né, uma relação no marxismo clássico entre o opressor e o oprimido sendo o trabalhador, né, que é quem de fato está ali produzindo, e os chefes, né, os burgueses que detêm os meios de produção, isso transposto para dentro das ideologias modernas vai fazer com que essa relação de opressor e oprimido seja então a relação entre homem e mulher, como se o homem fosse o opressor, algo análogo aos burgueses, e a mulher algo análogo aos trabalhadores, naquela visão clássica de marxismo. E é por isso que o Frei Gilson diz que a guerra dos sexos é pura ideologia, porque isso é marxismo transposto para dentro, né, dos gêneros, para fazer com que homem e mulher então sejam inimigos, certo? O que é uma visão completamente contrária à visão da doutrina católica. Não é de direita, não é de esquerda, é católica, certo? Então a visão da doutrina católica, desde muito antes de existir esquerda e direita, muito antes disso, meu caro, a visão da igreja sempre foi a mesma, que homem e mulher são feitos para se auxiliarem mutuamente. Por isso que ele disse que a função da mulher é auxiliar o homem. Ele nunca disse que o homem não deve auxiliar a mulher, né, que o homem só deve ser auxiliado pela mulher. Mas a pauta hoje em dia é que a mulher ela não deve auxiliar o homem, né? Ela deve ser independente, ela deve guerrear contra o homem que tenta oprimi-la. Essa é a pauta marxista hoje, né, nas ideologias modernas. E o que o Frei está falando é que isto não é verdadeiro do ponto de vista da doutrina católica. Um católico, ele não está falando para o Ian Neves fazer isso. Está falando que os católicos precisam enxergar o mundo dessa forma, baseando-se nos nossos artigos de fé, que homem e mulher são feitos um para o outro
né? São feitos um para completar o outro, um para auxiliar o outro, e que a mulher, sobretudo, ela foi criada para auxiliar o homem que estava só. É só isso, né? Se você tem algum problema com isso, isso não é uma questão da igreja propriamente dita, é só o problema que você não consegue desvincular sua lente marxista para poder escutar opiniões que sejam contrárias à sua. O tal Frei Gilson aí afirmou que casamento igualitário, que é o popularmente chamado casamento gay, é uma depravação grave. Vou pedir pro Robson colocar aqui que ele estava sendo entrevistado pelo Vilela. Casamento homoafetivo. Veja, Vilela, qual é a verdade que a Igreja Católica precisa defender? Então não é a minha opinião, não é a opinião do Papa. Vamos lá, a opinião da igreja, tá? O Papa tem que estar subordinado à Bíblia. O Papa tem que estar subordinado à verdade. O Frei Gilson, que diz que segue Cristo, tem que estar subordinado a Cristo, tem que estar subordinado à verdade. Então a Bíblia diz que é uma depravação grave. Não fui eu que criei isso, não fui eu que escrevi. É a palavra de Deus, aquilo que a gente começou lá no programa. Uma palavra escrita por Deus e não por homens, ok? Onde é que está escrito na Bíblia que é uma depravação grave? Aí tá simples, está lá em Romanos, que o próprio Catecismo cita. Romanos, capítulo 1, versículo 24 a 27. É Bíblia, tá? Foi o Frei Gilson que escreveu? Foi o Papa que escreveu? Foi a Igreja Católica que escreveu? Não, foi Deus que inspirou os autores sagrados. Aqui, São Paulo Apóstolo, grande pregador de todos os tempos. Então, eu queria só pegar esse evento aqui para vocês entenderem por que esse cara ter milhões e milhões de pessoas assistindo ele fez com que as pessoas lembrassem pro público que ele é um tremendo de um defensor da extrema-direita, tá? Ele é um cara que defende as pautas da extrema-direita. E esse cara... Não, Ian, ele é um frei que defende a doutrina católica como ela sempre foi ensinada, muito antes de esquerda, direita, você e o seu mundinho de marxismo contra liberalismo existirem. Antes de vocês pisarem nessa terra, antes dos pensadores que vocês idolatram como se fossem deuses pisarem nesta terra, freis como Frei Gilson já defendiam a mesma coisa. São Paulo Apóstolo, na sua epístola aos Romanos, escreve isso, 2000 anos atrás. Tá? Você vai dizer o que São Paulo Apóstolo era de extrema direita, Ian Neves? Então, por favor, tire a lente marxista dos seus olhos e comece a enxergar que, de repente, o mundo ele não vive nessa falsa dicotomia entre esquerda e direita que você quer impor para as pessoas. Existem outras coisas, coisas maiores do que a discussão política, que fogem do escopo da discussão política. O Frei Gilson, ele não precisa ser de extrema direita para ser contra o casamento homoafetivo. Simplesmente é o que o Catecismo da Igreja Católica define no seu parágrafo 2357, 2358, 2359. Está aqui atrás. Abra um catecismo na internet e leia. É só isso. Você vai dizer o quê? Que o Catecismo da Igreja Católica é de extrema direita? Cara não é o único padre, só caso venha a desculpa de que ele pode ser uma exceção, de que ele pode ser um religioso e que por um acaso é de extrema direita. Então, tem um outro que é maior que ele e bem mais barulhento, que é o Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo. Esse é o que tem as opiniões mais extremistas, é o cara que defende cura gay, é o cara que é contra avanço de direitos das mulheres, é um cara que é um apoiador ferrenho do Bolsonaro. E nós temos alguns exemplos desse outro padre, que é um cara que tem vários discursos que criam uma lógica bastante visível de nós contra eles. E é uma lógica que é muito útil ao fascismo contemporâneo. Para vocês terem uma ideia, o próprio Jair postou no Facebook, que hoje em dia é um lugar que pessoas mais velhas frequentam mais, né? Do Padre Paulo Ricardo falando sobre o que ele acha de porte de arma. E esse aqui eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, um oferecimento de 3 pixels na tela, vamos escutar o Padre Paulo Ricardo. Nós estamos num pacifismo terrível, em que, por exemplo, os meninos não podem mais ter nenhum brinquedo que seja arma. Não pode. Antigamente a gente brincava com espada, eu ganhava metralhadora, eu tinha pistola, eu tinha fuzil, não sei o quê. Brincadeira de menino era brincadeira de guerra. Ah, não pode, porque o menino vai ficar violento. O que você tem que ensinar para o seu filho é que ele é um guerreiro do bem. É que ele deve estar lutando do lado do bem. Você tira isso dos meninos, você educa mocinhas covardes. Entende? E essa é a realidade. Nem preciso dizer qual que é o resultado disso, né? Dos meninos hoje em dia, entende? Eles não são guerreiros, eles não estão aí para proteger a família deles. Mas, padre, a igreja não é a favor da paz? Eu sou a favor da paz. Todo mundo é a favor da paz? O problema é o seguinte, nesse mundo real que nós vivemos, as armas vão estar nas mãos de quem? Quem que vai nos proteger? Ou nós vamos fazer assim, nós que somos do bem vamos nos desarmar e deixar os maus tomar conta? É isso? Que vitória é essa? Se os bandidos estão armados, quem é que vai conseguir tirá-los de lá? É uma força armada muito mais forte que eles, entende? Agora, o cara tá lá, tem bazuca para tirar em helicóptero, e você tem que ir lá pedindo licença. Olha, meu bem, não fica zangado não, tá? Mas sem ferir seus sentimentos, você dá licença e para de ser malvado? É assim que você vai fazer? Chega um buraco no meio da testa, assim, entende? Então o negócio é esse, quer dizer, tudo isso faz parte da educação dos nossos filhos.
É realmente muito engraçado aí o senhor padre. Realmente faz-me rir o senhor padre. E, gente, vamos destrinchar um pouco desse discurso aqui. Os pais devem treinar seus filhos como guerreiros do bem. Bem e mal são coisas objetivas? O que Sim. vocês acham que para um padre de extrema-direita significa ser do bem? Vocês acham que defender direitos de população LGBT, de avanço nos direitos das mulheres, de algumas pautas progressivas, representa o bem para esse cara? O que é o mal segundo esse cara? E assim, realmente... É que não é o bem e o mal segundo esse cara, Ian Neves, novamente. Como você mesmo falou, para o padre Paulo Ricardo, assim como para mim, ou como para todos os católicos há 2000 anos, né, o bem e o mal são coisas objetivas. A questão é que, ao contrário de você, nós sabemos distinguir aquilo que parece ou que aparenta ser um bem e não é, e aquilo que aparenta ser um mal e não é. Então, nem tudo o que parece ser bom, de fato o é, nem tudo o que parece ser mal, de fato o é. Então, existe de fato, objetivamente, aquilo que é bom e aquilo que é mal, apesar das aparências. Algo que eu garanto para você que o padre Paulo Ricardo entende melhor do que você jamais entenderá. O mundo é muito simples, né, gente? É uma constante guerra do bem contra o mal. É uma guerra do espiritual, do Deus contra... Que engraçado você falando isso, né? Logo você que defende que o mundo inteiro está em guerra entre opressão, né? Entre o opressor e o oprimido. Você literalmente é um cego que não consegue ver que você faz literalmente a mesma coisa, que você reduz a causa espiritual, a causa material. Mas você é exatamente igual, você faz a mesmíssima coisa, cara. Então você não é ninguém pra falar que o padre Paulo Ricardo reduz as coisas a uma guerra espiritual do bem contra o mal, quando você faz isso o tempo inteiro. o diabo. Simples assim, né? Eu não preciso destrinchar tanto assim, né? Isso, exatamente, Felipe. Jesus liberou a bazuca. O cara tá basicamente falando assim, Jesus liberou a bazuca. E eu quero um grande sentimento de pesar aí no chat pra menina Suede que foi ouvir os sermões desse cara pra procurar trechos pra gente mostrar aqui, tá? Vou mostrar um sermão dele aqui falando a respeito de como ele enxerga essa questão de bem contra o mal. Pra vocês não acharem que eu tô inferindo nada. E assim, gente, que coisa cafona são esses sermões de padre que tem no YouTube com umas musiquinhas piegas no fundo, assim, e um tom de voz sereno. Verdade, né? Cafona não é você aí com esse layout de Windows XP. Isso aí que não é cafona, né? Parada Windows XP com uma parada Vaporwave por trás. Aí você é legal, né? Cafona é o padre, não é você, não. É um negócio... mundial onde Vamos lá. todas as religiões colhem um aspecto de Deus. Jesus não é um aspecto de Deus, ele é Deus. Então nós temos uma coisa que nenhuma religião tem. Nós temos Deus histórico. Nós temos Deus que veio aqui na história. E, portanto, nós precisamos aceitá-lo. Chore e esperneie o quanto quiser, Ian Neves. Jesus Cristo existiu. E é essa a obra do Espírito Santo. E qual é a obra de Satanás? Convencer as pessoas que isso é uma grande abominação. Que o cristianismo é um grande erro. Portanto, Satanás quer inspirar teólogos modernos para transformar o cristianismo numa religião igual às outras. Acrescentar água no cristianismo, diluir o cristianismo, para que ele perca essa densidade de verdade. Deu pra entender, gente? O extremismo aqui do discurso, deu pra entender? Não sei de que extremismo que ele está falando, isso é claramente algo que é factual, historicamente existiu e existe um movimento chamado Nouvelle Théologie. Você não faz ideia disso, Ian Neves, porque você não faz ideia do universo católico e nem da história da Igreja Católica, mas no século passado houve de fato, né, um movimento chamado Nouvelle Théologie, que foi impulsionado por um teólogo chamado Alfred Louisy, do qual tem os livros aqui atrás, e outros teólogos como Teilhard de Chardin, que depois foram ocasionar, né, e foram criar diversos seminários que ensinavam teologia de uma forma diferente da forma que a igreja sempre ensinou. Buscavam uma volta, um retorno às raízes da religião, como se em algum momento a igreja católica as tivesse abandonado, né? E aí de Alfred Louisy, Teilhard de Chardin, você vai ter outros teólogos também que foram, né, muito proeminentes nesse tipo de ideologia, como Karl Rahner, com seu axioma fundamental, por exemplo, como Yves Congar, como Henri de Lubac, como Balthasar, né, todos estes aí que fizeram parte desse grupo. Inclusive, Ian Neves, já me adiantando aqui, você sabe quem também fazia parte desse grupo? Um cidadão chamado Joseph Ratzinger, depois seria Papa Bento XVI. Você sabia que durante a sua juventude, enquanto padre, ele fez parte do movimento que era considerado um movimento heterodoxo dentro da teologia? Aposto que não. Mas, de fato, esse é um movimento que existiu. Ele foi denunciado, inclusive, né, pelo grandioso padre Garrigou Lagrange, né, que na época estava no Angelicum e produziu um documento onde ele falava sobre a Nouvelle Théologie. Inclusive, o nome Nouvelle Théologie vem por causa dele. Mas eu duvido muito que o Ian Neves vai saber de qualquer tipo de informação
relacionada a isso. Enfim, só vamos continuar. Porque se não deu, eu vou aqui repetir. O projeto de Satanás é tolerância religiosa. O projeto de Satanás é colocar o cristianismo como mais uma religião, e não a única religião, a única verdadeira, que deve ser imposta. E pela postura dele a respeito de armas, imposta como? E, gente, eu vou... Vamos lá, acho que você não entendeu, Ian. Existe uma diferença muito concreta dentro da teologia e da filosofia católica que você novamente desconhece entre indiferentismo religioso e tolerância religiosa. Então, uma coisa é tolerar o culto das outras religiões. Isso já é toda uma discussão à parte, certo? Mas o padre Paulo Ricardo, ele não é contra a tolerância religiosa, porque se ele fosse contra a tolerância religiosa, ele não seria um padre que estaria dentro, né, estaria ali aceitando aqueles documentos produzidos pelo Concílio Vaticano II. Eu já tenho um curso inteiro onde eu falo sobre a crise na igreja, eu detalho as posições, inclusive tem um vídeo no canal aqui com um dos expoentes de uma dessas posições, o professor Carlos Noguet, onde eu explico e falo justamente sobre isso. Então, uma coisa é tolerância religiosa, outra coisa é indiferentismo religioso. Então, uma coisa é eu não aceitar outras religiões e outra coisa é eu dizer que a minha religião está certa, apesar de aceitar as outras. Então, o indiferentismo religioso, o que ele é? Ele é dizer que todas as religiões têm o mesmo valor verdade, ou seja, dizer que todas as religiões são igualmente verdadeiras, o que é um completo absurdo, porque ou todas as religiões são falsas, ou uma dentre as religiões que existem é verdadeira. Você mesmo defende uma dessas posições, e se você é ateu, você defende necessariamente que todas as religiões são falsas, não é mesmo? Então, logicamente, né, pelas leis da lógica, as 3 leis da lógica, princípio de identidade, não contradição, terceiro excluído, você só tem 2 opções. Ou todas as religiões são falsas, ou uma das religiões que existem é verdadeira, porque elas se contradizem entre si. Né? E 2 coisas, pela lei da não contradição, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Não é mesmo? Então, ou todas as religiões são falsas e nenhuma contém a verdadeira revelação divina, ou uma delas contém a verdadeira revelação divina. Então, ser contrário à indiferença religiosa, ao indiferentismo religioso, é ser contrário a dizer que a Igreja Católica ela é tão verdadeira quanto as outras religiões. Que é diferente de dizer que eu não quero que as outras pessoas que são de outras religiões possam continuar tendo a liberdade de praticar suas religiões. Tá? Isso é uma outra discussão. Mais longe aqui, tá? Não é qualquer cristianismo. São os cristãos tradicionais. Ele fala isso em outros trechos aqui, vou poupar vocês, mas aqui ele fala: os cristãos verdadeiros são os tradicionais. A única religião verdadeira é o catolicismo tradicional. Liberdade. Eu não faço ideia do que o Ian Neves está querendo dizer, eu acho que isso é mentira, eu acho que o padre Paulo Ricardo não diz dessa forma, ou pelo menos não com esse significado de tradicional que o Ian quer implicar, porque o padre Paulo Ricardo prega, por exemplo, no PHN, em eventos relacionados ao cristianismo, ao catolicismo carismático, que não é considerado o catolicismo tradicional. Por anos, o padre Paulo Ricardo não faz parte do movimento tradicionalista, do catolicismo tradicionalista. O padre Paulo Ricardo, poderíamos dizer que ele se classifica como um continuista. Então, assim, o que é que o Ian quer dizer quando ele fala catolicismo tradicional? Ele quer dizer que todo católico ele deve ser apegado à tradição da igreja? Mas isso é uma obviedade, né? A tradição da igreja, isso é o magistério, é algo que todo católico deve ser dócil, deve acolher e deve preservar. Inclusive, por isso que o magistério da igreja existe para salvaguardar os ensinamentos da própria igreja e ensiná-los para os homens de todos os tempos. Isso é muito claro na teologia. Mas do jeito que o Ian está falando aqui, parece que o padre Paulo Ricardo frequenta a fraternidade sacerdotal São Pio X ou qualquer coisa do tipo, que ele seria um católico tradicionalista, né? Por exemplo, contrário ao Concílio Vaticano II. Esse seria um erro grave de leitura de conjuntura aqui. O padre Paulo Ricardo está muito longe de ser um padre tradicionalista. O padre Paulo Ricardo foi ordenado, se não me engano, no Rito Novo, né? Se não me engano, o padre Paulo Ricardo, ele celebra a missa no Rito Novo. O padre Paulo Ricardo aceita as diretrizes do Concílio Vaticano II, está encardinado numa diocese, né, com um bispo, que é um bispo que está sob jurisdição do Papa e do Concílio Vaticano II. Então, seria um erro quase ginasial. Daria para rir dessa frase do Ian se ele por acaso está querendo dizer isso do padre Paulo. Religiosa é projeto de Satanás. E aí, olha que curioso. Vocês acham que o padre Paulo Ricardo pensa o quê do Malafaia? Vocês acham que o padre Paulo Ricardo pensa o quê do Malafaia? Os dois apoiam o mesmíssimo projeto político, que é avançar pautas reacionárias. Só que o Paulo Ricardo acha que o Malafaia é um herege, tá? No canal dele, ele fala o tempo todo contra a forma como os protestantes entendem a fé cristã. A gente não pode falar, isso é um equívoco de análise, falar sobre os cristãos de extrema-direita no geral como se eles concordassem em tudo. O bolsonarismo é o projeto fascista que teve tração no Brasil. Eles embarcaram nesse projeto porque é um projeto que tem apoio popular. E aqui é que eu quero trazer uma coisa um pouquinho mais histórica pra vocês. E aí, né?
Eu abri live pra falar sobre como existe católico de extrema-direita? Não. Eu não quis abrir live só pra falar, olha esse padre, olha esse outro padre, olha como eles são de extrema-direita. Da onde vem esse pensamento? Qual é a origem desse pensamento? Desde quando ele existe? E como que ele se constituiu na sociedade brasileira? O que significa ser católico tradicional? Como que uma pessoa se identifica como um católico tradicional? Então eu quero dar um pequeno panorama histórico. Vai falar merda. Tenho 99,9% de certeza. Um cara comunista, marxista, que nunca pisou numa igreja católica, vai querer explicar para nós o que quer dizer ser um católico tradicional. Prevejo aí muita merda sendo dita. Vamos ver. Histórico bem pequeno, e eu não sou teólogo, tá, gente? Então não vou entrar muito nesse mérito. Óbvio, você não sabe o que você tá falando, claramente. Mas para vocês entenderem as raízes desse tipo de pensamento. Só um parênteses, a respeito da igreja neopentecostal hegemônica no Brasil, a gente falou sobre as origens no vídeo sobre o Ronald Reagan, porque a igreja brasileira é muito, muito inspirada na estadunidense da década de 80, tá? Isso é verdade. Só para dar um parâmetro para vocês. Vamos lá. O marco que a gente tem aqui é a década de 60. Antes de 1960, a igreja católica era bastante diferente do que é hoje. A grande virada da igreja católica, que conforma a igreja católica como nós conhecemos hoje, foi por conta do Concílio Vaticano II. Então eu vou mostrar para vocês aqui. E são fontes deles, tá? 60 anos atrás, o primeiro ato do concílio, porta da igreja aberta para o mundo. Desejado vivamente por São João XXIII e concluído por São Paulo VI, o Concílio Vaticano II iniciou seus trabalhos em 11 de outubro de 62, foi até 65. Evento cuja força propulsora não se esgotou, como tem sido constantemente reafirmado pelo magistério de todos os pontificados posteriores. A direção da caminhada, nas palavras do Papa Roccalli, descer ao tempo presente, com o remédio da misericórdia mais do que da severidade. Por trás de toda a pompa, aqui, por trás de todo o discurso proselitista, o Concílio Vaticano II foi uma iniciativa da igreja para se modernizar. Na década de 60, o mundo passava... Aqui tu já forçou, né, amigão? Isso aí é uma leitura já com... Esse comentário já parte de uma hermenêutica da ruptura. Então, vejam só, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que são católicos e estão vindo ver, né, a minha reação ao Ian Neves, né, não que vocês sejam fãs do Ian Neves nem nada assim, mas esse comentário dele não é exatamente o mesmo comentário que um tradicionalista faria. Ian, você tá defendendo pauta tradicionalista, cara. Só você não percebe. A igreja, no Concílio Vaticano II, ela convocou o concílio para se modernizar. Houve uma ruptura entre a igreja do passado e a igreja depois do Vaticano II. Então percebam, a hermenêutica da ruptura ela é defendida tanto pelos tradicionalistas quanto pelos modernistas, vejam só. Só que um comemora e o outro se entristece. Essa é a única diferença. Estava por mudanças muito rápidas. A cultura de massa, tipo cinema, rádio, indústria musical, vocês conhecem, estava crescendo vertiginosamente em todo o mundo, a contracultura estava surgindo e a igreja estava parecendo uma relíquia do passado distante. Então, intelectuais, cardeais, teólogos da igreja se reúnem para reformar os ritos do catolicismo. E é nessa reforma que muitas coisas da igreja católica contemporânea se conformam. Por exemplo, uma coisa que para nós parece um contrassenso, mas que não era comum. As missas eram realizadas em latim. Agora as missas poderiam ser realizadas em idiomas locais. Isso não é realmente verdade. Viu como vocês falam besteira? Se você pegar o documento, você não deve fazer ideia qual documento do Concílio Vaticano II fala sobre isso, mas eu tenho ele aqui, é Sacrosanctum Continuum, o nome desse documento. Ele não previa uma mudança integral do latim para o idioma vernáculo, mas apenas algumas partes. O que aconteceu é que uma coisa foi o Concílio Vaticano II, que terminou em 65, e outra coisa foi a reforma litúrgica com a promulgação, a publicação do novo Missal Romano, que aconteceu em 69. São dois eventos conectados, porém distintos. Vernáculo. Outra coisa, eles abandonaram a ideia de que foram os judeus que mataram Jesus Cristo. E isso foi muito propulsionado também pelo... Eu não sei se isso é realmente verdade. O que de fato é verdade é que deixou-se de falar isso, mas não que deixou-se de acreditar nisso. Porque de fato, assim, a grande realidade é que todos nós matamos Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Então isso é uma verdade imutável. Então era uma modernização desse discurso, tá? E também, aí vocês vão entender onde as peças se encaixam, foi abolida essa ideia de que a igreja católica é a única via para salvação em Jesus Cristo. Foi assim. Não, isso não é verdade, isso é mentira, Ian Neves, tá? Você deveria ter pesquisado mais e eu vou mostrar para vocês no catecismo como isso não é verdade. Vamos lá, Ian. Essa era uma informação que, ao invés de você fazer um vídeo mentindo sobre a doutrina da Igreja Católica, sobre o que você acha que a Igreja Católica acredita, com uma pesquisa no Google aqui você já poderia ter tirado, né? Eu não preciso nem pegar o catecismo para te mostrar, porque inclusive o Vatican News tem uma publicação falando exatamente sobre esse tema. Olha só o que diz, né, o Catecismo da Igreja. O Santo Concílio ensina, apoiado nas Sagradas Escrituras e na tradição, que esta igreja peregrina na terra, a Igreja Católica, é necessária à salvação. De fato, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora,
ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos ao mesmo tempo a necessidade da própria igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou nela perseverar. Essa afirmação não visa aqueles que, sem culpa da sua parte, ignoram Cristo e sua Igreja. Então, é isso aqui exatamente o que foi alterado. O Catecismo, no número 847, diz isso. Com efeito, também podem conseguir a salvação eterna aqueles que, ignorando sem culpa o Evangelho de Cristo. Isso aqui é uma nota teológica chamada de ignorância invencível. Tá? Então, a igreja jamais disse que ela deixou de ser a única igreja que salva. Tá? Ela só disse que aqueles que com ignorância invencível não puderam conhecer a igreja podem ser salvos através da igreja, ainda que não tenham participado ativamente dela, certo? Então isso é o que diz a igreja. E aqui ele vai nos trazer, né, exatamente o ponto do concílio, né, que é o documento Lumen Gentium, a Constituição Conciliar Lumen Gentium, no número 14, onde ela justamente fala sobre a necessidade da igreja para a salvação. Eu vou abrir esse documento para te mostrar. Ó. Então aqui, ó, tá aqui, esse aqui é a Lumen Gentium, tá? Um documento, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, é um documento de Ecclesia, ou seja, sobre a natureza da igreja, um dos 4 principais documentos do Concílio Vaticano II. E você vê que aqui no número 14 diz exatamente aquilo que a gente leu, né? Que o Sagrado Concílio volta-se primeiramente para os fiéis católicos e ensina que a igreja peregrina sobre a terra é necessária para a salvação, tá? E aí, inclusive, define, né? São plenamente incorporados à sociedade, que é a igreja aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam toda a sua organização e os meios de salvação nela instituídos, os sacramentos, e que pelos laços da profissão de fé dos sacramentos do governo eclesiástico e da comunhão, se unem na sua estrutura visível, com Cristo, que a governa por meio do sumo pontífice e dos bispos. Já em outros documentos conciliares, você tem, por exemplo, a Unitatis Redintegratio, que fala sobre o ecumenismo. Ali está sendo pregado mais ou menos aquilo que a igreja sempre pregou, de uma forma, claro, completamente nova, isso sem nenhuma dúvida, né? Uma maneira de expor completamente diferente. Mas, de fato, né, se você pegar pela própria doutrina sacramental da igreja, se o batizado da igreja luterana ou da igreja anglicana é válida, por exemplo, essas pessoas estão incorporadas ao único corpo místico de Cristo. Isso é uma questão teológica que eu imagino que está além das capacidades do Ian Neves entender pela falta de familiaridade, não que ele não tenha competência intelectual para isso, mas é só por falta de familiaridade mesmo. Só que eu acho que antes de você fazer, por exemplo, um PowerPoint desse aqui, né, com várias coisas que você realmente não domina e desconhece, só para fazer uma conjuntura política, você deveria ter pesquisado um pouco mais sobre isso. Inclusive aqui, né, um dos textos que pode ser usado para dizer que, nossa, agora de fato foi admitido, né, a presença de Deus em outras religiões, como se a igreja já não admitisse isso nos nossos irmãos separados, né, nos protestantes. Olha o que diz o documento Unitatis Redintegratio, que fala justamente sobre o ecumenismo. Ele vai falar lá o seguinte, olha, ele diz assim, por isso as igrejas e as comunidades separadas, embora creiamos que tenham defeitos, de forma alguma estão despojadas de sentido e de significação no mistério da salvação. Aí o Ian Neves vai lá e fala assim, admitido, né, a presença de Deus em outras religiões. Aí diz assim, contudo, o parágrafo seguinte, os irmãos separados, quer os indivíduos, quer as suas comunidades e igrejas, não gozam daquela unidade que Jesus quis prodigalizar a todos os que regenerou e convificou num só corpo e numa vida nova, e que a Sagrada Escritura e a venerável tradição da igreja professam. Porque só a Igreja Católica de Cristo, que é o meio geral de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios salutares, só pela Igreja de Cristo, né, que é o meio geral da salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios salutares. Cremos também que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, a cuja testa está Pedro, com o fim de constituir na terra um só corpo de Cristo. É necessário que a ele se incorporem plenamente todos os que de alguma forma pertencem ao povo de Deus, ou seja, todos os que estão separados. Este povo, durante a peregrinação terrena, ainda que sujeito ao pecado nos seus membros, cresce incessantemente em Cristo. Então, isso aqui é um documento do Concílio Vaticano II. E aí? Do Concílio Vaticano II é fascista? O Concílio Vaticano II é de extrema-direita? O Concílio Vaticano II é contra o Concílio Vaticano II? Responda-nos, por favor, então, Ian Neves. A possibilidade de conhecer Deus em outras religiões. E aí, se vocês estavam prestando atenção, vocês estão entendendo onde o discurso do padre Paulo Ricardo estava querendo chegar? Estão entendendo? Outra coisa que foi feita nessa época...
Sim, está querendo chegar exatamente no mesmo ponto em que eu acabei de ler do concílio, na verdade, que todo mundo precisa se converter para a única Igreja Católica, que é o meio geral de salvação, como está no documento do Concílio Vaticano II. Parece que o padre Paulo Ricardo está defendendo o que está no Concílio Vaticano II. Bom, caso não tenha ficado claro que o que o padre Paulo Ricardo estava falando é justamente o que a igreja sempre defendeu, né, nos seus 2000 anos, sobretudo que o que ele está falando é o que a igreja pós-conciliar também diz, a mesmíssima doutrina, eu vou dar mais 3 provas aqui para vocês. E a primeira delas está aqui no compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Não sei se o Ian Neves sabe disso, mas antes do Concílio Vaticano II existiu o Catecismo Romano, ou o Catecismo de São Pio X, né, o Catecismo Romano é o Catecismo do Concílio de Trento, né, e aqui o Catecismo de São Pio X escrito por São Pio X na primeira metade do século passado, antes do concílio, e depois do Concílio Vaticano II, o Papa São João Paulo II, que é um Papa pós-conciliar, pediu para que um novo catecismo fosse escrito. E ele pediu isso para, na época, a Congregação para a Doutrina da Fé. Você sabe, Ian Neves, quem era o prefeito dessa congregação e que liderou, né, o desenvolvimento e a publicação do Catecismo Novo do Concílio Vaticano II da Igreja Católica? Pois é, o futuro Papa Bento XVI. Mas deixamos isso de lado por enquanto. Vamos aqui, né, no Catecismo da Igreja Católica, no compêndio no número 171, que significa a afirmação fora da Igreja não há salvação, que está lá no 846 até o 848 no Catecismo Normal. Significa que toda salvação vem de Cristo cabeça por meio da Igreja, que é o seu corpo. Portanto, não poderiam ser salvos os que, conhecendo a Igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação, nela não entrassem e nela não perseverassem. Ao mesmo tempo, a graça de Cristo e a sua Igreja podem conseguir a salvação eterna a todos os que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas procuram sinceramente Deus e, sob influxo da graça, se esforçam por cumprir a sua vontade, conhecida através do que a consciência lhes dita, né? Então aqui o que a igreja está dizendo é que o meio único de salvação é a Igreja Católica e todos os que não estiverem na Igreja Católica se perderão, mas aqueles que possuem ignorância invencível, que não conhecem a Igreja, podem ser salvos, mas veja, serão salvos por meio dessa própria Igreja e não fora dela. Então serão salvos pelo corpo místico dessa mesma igreja, apesar de não fazerem parte dela fisicamente ou institucionalmente, certo? Aqui a nossa segunda prova, a gente tem na carta encíclica Redemptoris Missio, tá? Que foi escrita pelo Sumo Pontífice, o Papa São João Paulo II, tá? Essa é uma carta, evidentemente, uma encíclica, evidentemente, escrita depois do concílio, né? Se eu não me engano, no final deve ter, inclusive, a data aqui, né? Roma, no dia 7 de dezembro de 1990. Então, ali, né? Já umas boas décadas depois do concílio, olhem só o que o Papa São João Paulo II vai dizer, certo? Ele diz aqui, logo no início dessa encíclica, depois que ele fala de Jesus, ele vai falar sobre a igreja. Vamos só pegar aqui. Jesus Cristo, único Salvador, e aí então ele diz o seguinte: a igreja, sinal e instrumento de salvação. A primeira beneficiária da salvação é a igreja. Cristo adquiriu-a com seu sangue, Atos 20, 28, e tornou-a sua cooperadora na obra da salvação universal. Com efeito, Cristo vive nela, é o seu esposo, realiza o seu crescimento e cumpre sua missão através dela. E agora ele fala do concílio, olha o que ele diz. O concílio deu grande realce ao papel da igreja em favor da salvação da humanidade, enquanto reconhece que Deus ama todos os homens e lhes dá a possibilidade de se salvarem. 1 Timóteo 2,4. A igreja professa que Deus constituiu Cristo como único mediador e que ela própria foi posta como instrumento universal de salvação, falando da igreja. Todos os homens, pois, são chamados a esta, a católica unidade do povo de Deus, a qual, de diversos modos, pertencem ou estão ordenados, quer os fiéis católicos, quer outros crentes em Cristo, quer universalmente todos os homens chamados à salvação pela graça de Deus. É necessário manter unidas essas duas verdades, a real possibilidade da salvação em Cristo para todos os homens, algo que o padre Paulo Ricardo nunca negou, né? E a necessidade da igreja para essa salvação. E aqui, então, ainda por fim, nós temos, né, uma carta, uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé, do ano de 2000, na declaração Dominus Iesus, Senhor Jesus, sobre a unicidade e a universalidade salvífica de Jesus Cristo e da Igreja. No ponto 20, nós temos, ou seja, mais um documento pós-conciliar, tá? Que está depois do concílio, um documento oficial da Igreja. Lá no ponto 20 diz o seguinte: a Igreja e as religiões no que concerne a salvação. De quanto acima se recordou, resultam ainda alguns pontos necessários para o percurso que a reflexão teológica deve seguir no aprofundamento da relação da Igreja e das religiões com a salvação. Antes de mais nada,
Deve-se crer firmemente que a igreja peregrina na terra é necessária para a salvação. Só Cristo é mediador e o caminho da salvação. Ora, ele torna-se nos presente no seu corpo, que é a igreja, e ao inculcar por palavras explícitas a necessidade da fé e do batismo, corroborou ao mesmo tempo a necessidade da igreja na qual os homens entram pelo batismo, tal qual por uma porta. Aqui está citando novamente o Concílio Vaticano II, não é mesmo? Essa doutrina não se contrapõe à vontade salvífica universal do povo de Deus. Daí a necessidade de manter unidas essas duas verdades. Novamente voltando ao que João Paulo II falou, a real possibilidade da salvação de Cristo para todos os homens e a necessidade da igreja para essa salvação. Segue. A igreja é sacramento universal de salvação, porque sempre unida, de modo misterioso e subordinada a Jesus Cristo Salvador, sua cabeça, tem no plano de Deus uma relação imprescindível com a salvação de cada homem. Para aqueles que não são formal e visivelmente membros da igreja, a salvação de Cristo torna-se acessível em virtude de uma graça que, embora dotada de uma misteriosa relação com a igreja, todavia não os introduz formalmente nela, mas ilumina convenientemente sua situação interior e ambiental. Então, aqui fica claro o seguinte, né, que ainda que a igreja de fato reconheça, como sempre reconheceu, que existe a possibilidade de pessoas que não conheceram o cristianismo serem salvos pela igreja através do seu corpo místico, ainda permanece a verdade absoluta e primordial de que a igreja é sacramento universal da salvação. Então, o que o padre Paulo Ricardo está falando não é nada mais nada menos do que a igreja pós-Concílio Vaticano II também diz e sempre disse. Do padre Paulo Ricardo estava querendo chegar? Estão entendendo? Outra coisa que foi feita nessa época foi permitir meios de comunicação de massa para atingir mais fiéis, porque nós estávamos adentrando na era da comunicação de massa. Na boa, o próprio São Maximiliano Maria Kolbe, que morreu num campo de concentração, foi santo, né? É santo da Igreja Católica. Ele fundou em Cracóvia uma revista que, se não me engano, existia até pouco tempo atrás, ou ainda existe, que é a revista Cavaleiros da Imaculada. Isso ainda, né, na primeira metade do século XIX, que virou do século XX, aliás, que ficou famosíssima na Europa naquele tempo. Da TV, do rádio, do cinema, etc, né? É aí que surge Padre Cantor. Vocês acham que tinha Padre Cantor antes? Caso vocês queiram estudar isso, não sei por que fariam, mas caso vocês queiram estudar, esse vídeo não é um vídeo de teologia, tá? Tem toda a documentação do Concílio Vaticano II aqui, ó. Toda a documentação tá aqui. Se vocês quiserem consultar... Isso, façam o que o Ian Neves não fez. Leiam os documentos do concílio. Aí impede vocês de falar as merdas que ele tá falando aqui. Isso podem consultar. O que acontece nessa época? Essas reformas não foram aceitas por uma parcela bem grande dos padres e dos cardeais. E aí começa uma Não foi uma parcela bem grande dos padres e dos cardeais, tá? Dos 2.000 bispos que existiam no Concílio Vaticano II, a esmagadora maioria assinaram os seus documentos. Houve uma pequena parcela dos bispos que não fizeram isso. Organização de uma reação conservadora. O mais relevante foi o arcebispo francês Marcel Lefebvre, que organizou a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Tá, olha só, acho que aqui ele tá se aventurando em terrenos onde ele realmente não domina. Se ele falar que o padre Paulo Ricardo faz parte da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, isso aqui vai ser a maior vergonha de já ter reagido aqui no canal, porque isso é literalmente desinformação, literalmente é mentira descarada, né? O padre Paulo Ricardo é encardinado numa diocese brasileira que não tem nada a ver com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Para ele ser membro da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ele tem que ter ele teria que ter sido até reordenado, né, no rito antigo, pelos bispos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Eu desafio o Ian Neves a me mostrar onde está, né, o documento, a imagem, o vídeo, qualquer coisa que ligue oficialmente o padre Paulo Ricardo à Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Qual que era o objetivo dessa fraternidade? Vou mostrar a fonte aqui para vocês também. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes católicos. Tá aqui. Fraternidade Sacerdotal São Pio X é uma congregação de sacerdotes católicos. São Pio X. Fundada por Dom Marcel Lefebvre em 70. Seu objetivo essencial é a formação sacerdotal, utilizando os meios que a igreja sempre usou, o santo sacrifício da missa celebrado segundo o rito de sempre, o rito de sempre, tá? A pregação da fé e da moral católicas, a dispensação da graça por meio dos sacramentos da igreja, a doutrina católica extraída das melhores fontes e a vida em comum baseada na caridade e na oração. Traduzindo para o proselitismo aqui, eles são contra tudo que o Concílio Vaticano II falou. Tudo. Essa fraternidade foi construída... Não, cara, não é contra tudo. É contra algumas coisas que o Concílio falou. Você está literalmente brincando com a vida de milhares de pessoas sérias, que fazem um trabalho imenso para desmistificar esse monte de merda que você está falando todos os dias. Que não só você fala, que muitas pessoas que não conhecem falam. Certo? Eles não negam tudo o que o Concílio Vaticano falou. Eles são contra algumas coisas em particular, certo? Para rejeitar o que foi construído com o Vaticano II. Então, onde eu quero chegar? O Vaticano II rachou a igreja. E os teólogos mais progressistas chamam essa ala daqui
reacionária de inimigos da igreja aberta. Se vocês verem essa expressão por aí, vocês vão entender do que eles estão falando. E por que eles tinham tanta raiva nessa época também. Vocês falaram aí no chat algumas vezes sobre a teologia da libertação. O que permitiu que algo como a teologia da libertação se formasse foi o Concílio Vaticano II. Então vocês entendem? Para esse tipo de teólogo, o Concílio Vaticano II abriu alas para que a igreja católica fosse instrumentalizada pela esquerda. Essa é a visão que eles tinham. Então, ela seria de qualquer jeito, vamos combinar, mas sim, isso facilitou. De certa forma, isso fez com que um braço muito importante da luta da esquerda no Brasil, sobretudo contra a ditadura, fosse formado. Os padres progressistas, não só no Brasil, lutaram contra as ditaduras militares em toda a América Latina. Um dos principais estudos... Viu, Ian Neves, mas só pra você entender, essa aversão à instrumentalização política da igreja não é porque eles são de direita, de extrema direita e eles odeiam a esquerda porque eles são liberais. Não, vou te mostrar o porquê. Né, que padres como o padre Paulo Ricardo, o Frei Gilson, ou até mesmo os tradicionalistas, ou qualquer pessoa que seja católica e que de fato entenda a doutrina da igreja, ela odeia e ela se opõe à instrumentalização política da igreja, especialmente pela esquerda, especialmente pelo socialismo e pelo comunismo. E a razão disso é muito simples, porque a igreja condena o comunismo, meu caro. Essa é a razão, não é porque, não, a gente é de direita e daí... A igreja não é um joguinho político, não, eu sou de direita, daí eu não quero que instrumentalizem de esquerda, mas eu vou instrumentalizar de direita. Não existe igreja a ser instrumentalizada, especialmente pela esquerda, porque o comunismo é ateu e você sabe disso melhor do que eu. A religião é o ópio do povo, né? Vamos lá de novo, tem que ir nessa velha história. Mas a igreja condenou o comunismo oficialmente na encíclica Divinis Redemptoris, certo? Eu vou mostrar pra você já que você não conhece. Então, Ian Neves, tá vendo isso aqui, que você gosta de ficar mandando as pessoas lerem os documentos da igreja? Por que você não leu esse aqui, né? Carta encíclica Divinis Redemptoris do Papa Pio XI, que condena o comunismo ateu. Se você ler essa encíclica, você vai ver. E olha só que interessante, ela não só condena o comunismo ateu, mas ela condena uma outra coisa aqui. Ela condena, então, o materialismo evolucionista de Marx, ele condena a redução, né, do homem e da família, condena as promessas fascinadoras. E agora, olha só que interessante o que ela também condena. Na mesma encíclica que ela condena o comunismo, ela fala aqui, o liberalismo preparou o caminho ao comunismo. Se você ler essa encíclica, você vai entender o que é a doutrina da Igreja Católica, que é a doutrina social. Você vai ver que a igreja não é de extrema direita. Eu te desafio, leia essa encíclica. Leia a Rerum Novarum de Leão XIII, condenando a exploração dos trabalhadores nas fábricas. Por que você não lê a 40º Annio, né, que foi escrita em comemoração a 40 anos da Rerum Novarum? Por que você não lê essas encíclicas que condenam o liberalismo, para você ver que a igreja não quer ser instrumento político de direita e de esquerda? Ela é maior que direita e esquerda. Leia este parágrafo comigo. Mas, para mais facilmente se compreender como é que puderam conseguir que tantos operários tenham abraçado sem o menor exame os seus sofismas, né, os sofismas do comunismo, será conveniente recordar que os mesmos operários, em virtude dos princípios do liberalismo econômico, tinham sido lamentavelmente reduzidos ao abandono da religião e da moral cristã. E, literalmente, a igreja está dizendo nos seus documentos oficiais que o liberalismo, né, que a direita preparou o caminho para a esquerda e que ambos estão errados. Então o senhor não venha me dizer que Padre Paulo Ricardo, que Frei Gilson são de um lado e de outro, não são nenhum dos dois. Condenar o comunismo é dever de todo católico, assim como condenar o liberalismo é dever de todo católico. Parabéns, seja bem-vindo a essa doutrina social da igreja de 2000 anos. E não é porque você está chorando na internet que vai mudar. Sobre tortura na ditadura é de um arcebispo, o Evaristo Arnes. Não sei se vocês sabiam disso. A gente teve também a Ação Católica e a Juventude Universitária Católica, que tiveram um papel bastante importante na refundação da UNE e na resistência à ditadura militar. E aí vocês entendem que era parte do pensamento progressista, utilizando a estrutura muito bem fundamentada e muito bem difundida da Igreja Católica com I maiúsculo. Para essas pessoas, o Vaticano II foi uma grande vitória. Os tradicionalistas queriam enterrar esse concílio e regressar à missa em latim. Eles eram abertamente contra a liberdade religiosa do ponto de vista da Igreja Católica. Então vocês estão entendendo? Agora fez sentido o discurso que a gente acabou de escutar naquele sermão piegas? Vocês estão entendendo que aquele cara não tirou aquilo do nada? Que não é a opinião dele? Que não é uma coisa contemporânea? E é assim que os tradicionalistas católicos veem muita vantagem em apoiar a... Você afirmar que Padre Paulo Ricardo é tradicionalista é uma vergonha. Você vai passar vergonha na internet, meu caro. Está aqui imagens de Padre Paulo Ricardo com São João Paulo II, imagens de Padre Paulo Ricardo celebrando a Missa Nova em português, imagens de Padre Paulo Ricardo pregando em eventos carismáticos pentecostais. Que mundo que você vive, quanta besteira, pelo amor de Deus. A extrema-direita, porque eles são contrários
a qualquer avanço social. E, inclusive, eles são uma grande fonte de relativização da história. Tá lotado de canal tradicionalista católico no YouTube, falando coisas como a Inquisição ou não aconteceu, ou se aconteceu foi a salvação da civilização ocidental. Eu não vou colocar aqui pra não ficar dando palco, mas assim, tem vídeo aí falando... Não, você não vai colocar porque você não consegue responder, porque as pessoas que estão fazendo isso são formadas em história, são doutores, mestres em história, tem muito mais renome, muito mais competência, muito mais trabalho e pesquisa do que você. Você não vai botar porque você vai tomar uma resposta e não vai saber como responder, vai sair com uma mão na frente e outra atrás. E igual vai ser com esse vídeo, você falando merda de crise na igreja e teologia e Concílio Vaticano II, sendo que você não entende bosta nenhuma disso. Falando que você tem que agradecer à Igreja Católica pela Inquisição, porque a Inquisição salvou a civilização ocidental. E uma outra coisa que eles relativizam muito é as cruzadas. Não é o tempo todo que a gente fala... Uau, imagina só, né? A igreja sendo invadida, a Europa sendo invadida, e daí a igreja se defende, né? Nossa, é uma relativização enorme. É só pegar um livro de história e ler, cara. De Zé Cruzadinha. Vocês acham que o Zé Cruzadinha inventou isso depois do século XXI? A relativização das cruzadas tá no cerne desse revisionismo histórico, tá? Inclusive, eles pegam a interpretação daquele filme Cruzada, sabe aquele filme de 2005? Eles pegam esse filme como se fosse uma espécie de símbolo, sendo que é muito engraçado porque, gente, esse filme, o filme Cruzada, é uma crítica à guerra do Afeganistão. Eles nem viram o filme. O filme coloca os muçulmanos como uma força bem... Assim, eles enxergam os muçulmanos de maneira bem positiva, justamente porque eles estavam tentando criticar a invasão do Afeganistão. Não é um filme de esquerda, tá, gente? A gente tá falando dos Estados Unidos e de Hollywood, por favor. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que não é um bando de maluco aleatório. Não é um bando de maluco aleatório. O que esses caras estão querendo fazer é disputar os fiéis da Igreja Católica. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês, esse aqui não tem como eu dar palco, porque é um vídeo gigantesco. Dá uma olhada. Esse vídeo aqui é um exemplo. O vídeo tem quase 4 milhões de visualizações do PaxTube, porque as cruzadas foram incríveis, na verdade. Isso aqui, esse vocabulário, gente, é vocabulário de vídeo ensaio de YouTube gringo. Os caras estão adaptando a linguagem contemporânea pra tentar disputar a consciência dos fiéis pro lado conservador da Igreja Católica. E eu quero fazer um parênteses aqui. Gente, qual foi o concílio que permitiu que a Igreja Católica utilizasse meios de comunicação de massa pra atingir os seus fiéis? Não é o concílio que esses caras odeiam? Vocês não acham muito irônico um cara conservador como Frei Gilson utilizar CD de música para propagar a sua fé, sendo que o que permitiu isso é o concílio que ele não gosta? Enfim... Meu Deus, quem falou que o Frei Gilson não gosta do Concílio Vaticano II, cara? O cara literalmente é carismático, velho. Que vergonha. O Frei Gilson é carismático. Pega as músicas dele. Como é que você acusa o cara de tradicionalista, cara? Ô, Ian Neves, olha só. Eu vou fazer um favor pra você. Lê os comentários desse vídeo aqui. Eu vou pedir pros meus seguidores tradicionalistas escreverem o que eles pensam do Frei Gilson e do Padre Paulo Ricardo. E pra eles responderem pra você se eles acham que eles são tradicionalistas. Você falar que o Frei Gilson é tradicionalista e não aceita o Concílio Vaticano II é tipo assim, o cúmulo da ignorância, cara. Você não fez o mínimo dever de casa. O Frei Gilson está numa ordem religiosa, está também em uma diocese. Todas essas duas coisas, tanto a ordem religiosa quanto a diocese, Vaticano II, são da igreja do Vaticano II, que é a igreja católica. Ele foi ordenado no Rito Novo, ele celebra missas no Rito Novo. Gilson jamais disse qualquer coisa contra o Concílio Vaticano II. Pelo amor de Deus, em que mundo você vive? O Frei Gilson é carismático, o Frei Gilson toca violão com o Santíssimo exposto, que nem o pessoal faz aí nos movimentos de renovação carismática católica. Isso é completamente antagônico com o catolicismo tradicionalista. Em que mundo você vive, cara? Você só pode estar louco. A hipocrisia, não é chat do meu coração. Enfim, o que esse vídeo aqui tá falando? É a luta do Ocidente contra o Oriente, as cruzadas representam basicamente o combate à heresia. Lembra que a intolerância religiosa com as demais religiões é uma pedra angular desse conservadorismo católico? Então, vocês acham que eles enxergam os muçulmanos como? Para eles, a verdadeira fé, a única fé que deve ser imposta é a fé católica tradicional. Então, gente, só para retomar aqui. Por que você... É verdade que os tradicionalistas pensam isso, mas não é verdade que o Padre Paulo Ricardo e o Frei Gilson são tradicionalistas. Isso é um completo absurdo. Isso é a mentira mais descarada que eu já reagi no canal. Vocês acham que é importante para esses caras disputarem a consciência dos fiéis? Porque a gente tá falando de uma religião que tem mais de 1 bilhão de fiéis no mundo. Vocês acham que disputar a consciência dessas pessoas não é fundamental para qualquer movimento político? Disputar a consciência dos católicos é... Cara, você acha que o Frei Gilson e o Padre Paulo Ricardo fazem o que eles fazem por política? Ian, eu tenho uma pena de você, cara. Eu tenho pena porque você é tão doutrinado, né? Você é tão paralisado pela ideologia, né? Você é tão robotizado pelo marxismo que você não consegue, né? Para você não existe uma pessoa que faça qualquer coisa de verdade que não seja por fins políticos.
Tudo pra você a pessoa tá fazendo porque ela tem um jogo político, porque ela quer fazer política. Por quê? Porque pra você, coitado comunista, todas as relações são de poder e interesse. Mas na sua cabeça todo mundo é movido por política. Por quê? Porque você é assim, você projeta a sua consciência na dos outros. E você acha que todo mundo faz as coisas que fazem pelo motivo que você faria se você fosse essas pessoas. É fundamental para qualquer projeto político. Qualquer projeto político. É isso que esses caras estão fazendo. É por isso que esses caras, que Frei Gilson, que Paulo Ricardo, recebem tanta atenção de políticos reacionários como o Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro compartilha ele. Aqui no Brasil, por exemplo, ainda existe bastante esse combate às alas mais progressistas da igreja. Uma das organizações que eles categorizam como esquerdista é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a famosa CNBB. Dá uma olhada. Isso aqui é um post de blog, mas ele resume muito bem a maneira como os católicos conservadores enxergam a CNBB. E que fique claro que são católicos combatendo outros católicos, tá? Ó só a foto que eles colocam, gente. A foto é um monte de black bloc botando fogo numa igreja. Eu vou ler uns trechos aqui, ó. De novo, é postagem de blog, mas resume muito bem o ponto de vista deles. Por alguma razão que realmente não conseguimos entender, já o tentamos e muito, os bispos da CNBB vivem em guerra contra toda e qualquer pessoa ou grupo que se atreva a adotar uma postura minimamente conservadora ou que pretenda viver a fé católica de um modo simplesmente ortodoxo, observando a tradição, com T maiúsculo, e aquilo que todos os santos ensinaram. Se não conseguimos encontrar sentido nessa atitude dos bispos, é porque eles mesmos, assim como o Papa atual, são absolutamente tolerantes para com todo e qualquer tipo de tendência religiosa não católica. E isso é um fato incontestável. De uma maneira totalmente oposta àquilo que a igreja sempre creu e ensinou, desde os apóstolos até o Vaticano II, por isso que eu falei que isso aqui é um excelente resumo. Esses homens desejam e se empenham antes... Tá, mas quem falou isso, Ian Neves, foi o Henrique Sebastião e o Lorenzo Lazarotto ou foi o Frei Gilson e o Padre Paulo Ricardo? Não tô entendendo. Você tem algum problema que você não consegue articular um argumento logicamente? Por que você tá pegando um resumo de um blog escrito por duas pessoas diferentes e tá querendo implicar que o Frei Gilson e o Padre Paulo Ricardo defendem isso? Isso é de uma desonestidade gigante, gigantesca. Por favor, eu quero que você me diga onde está o texto, ou o vídeo ou a imagem do Padre Paulo Ricardo ou do Frei Gilson falando isso. Eu te desafio a nos trazer qualquer coisa relacionada a isso aqui. De tudo e mais do que tudo, pela união fraterna entre todos os homens de toda e qualquer religião, que confesse todo e qualquer credo, incluindo ateus, e como fez questão de pregar Francisco recentemente, os hereges e os apóstatas e blasfemadores. Olha, gente, olha que coisa horrorosa. Esses malditos defendem que todos os homens devem ter uma união fraterna. Que coisa mais maluca, não é, gente? Que coisa mais impensável. Segundo esses caras, tolerância religiosa, inclusive com outras alas da própria Igreja Católica, é ir contra o que os apóstolos ensinaram. Sim, isso é verdade, mas agora me prova que o que essas pessoas acreditam é o que o Frei Gilson e o Padre Paulo Ricardo também acreditam. Eu desafio você, está lançado o desafio. Eu desafio você a me provar que Padre Paulo Ricardo e Frei Gilson apoiam esse resumo aí que você mostrou. E vocês conseguiram ver uma coisa importante aqui. Eles odeiam o Papa Francisco. Eles odeiam o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco, em relação aos papas anteriores, principalmente o Bento XVI, que era inclusive contra o Vaticano II, é um cara bastante... Meu Deus. Vamos lá, Ian, por que você não para de mentir? Você sabe o que isso aqui é atrás de mim? São as respostas às dúvidas apresentadas por Dom Marcel Lefebvre em 9 de março de 1987. Como você falou, Dom Marcel Lefebvre não apoiava alguns pontos, algumas coisas, você falou todos, né, contra tudo. Ele não apoiava o Concílio Vaticano II e algumas coisas que o Concílio, né, promulgou. E ele escreveu, né, a Congregação para a Doutrina da Fé, uma série de dúvidas que foram respondidas por quem? Quem foi que estava lá para defender o Vaticano II contra Marcel Lefebvre? Quem? Me diga. Sim, Cardeal Joseph Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Sabe quem é o Cardeal Joseph Ratzinger? O Bento XVI. Então, o cara que você está falando que era contra o Vaticano II, está aqui escrevendo, respondendo os tradicionalistas com textos e mais textos para defender o Concílio Vaticano II, responder às dúvidas que eles tinham. Olha o tamanho disso. Tá aqui. E no final, olha tudo que tem um trabalho inteiro aqui. E no final, olha que tem aqui Ratzinger, Cardeal Joseph Ratzinger, resposta às dúvidas apresentadas por Dom Marcel Lefebvre. Foi Ratzinger, foi o Bento XVI que escreveu isso aqui. Que sentido faz Bento XVI ter se tornado Papa pós-conciliar se ele odiava o Vaticano II? Que sentido faz Bento XVI ter se tornado, ter participado das sessões do Concílio Vaticano II se ele odiava? Qual que é o sentido do Papa Bento XVI ter não só
apoiado João Paulo II, ter sido seu braço direito, ter sido prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ter escrito um novo catecismo, ter liderado a escrita de um novo código de direito canônico, se ele odiava o Vaticano II, meu cara. Do que você está falando? Você não sabe do que você está falando. Pare de falar do que você não conhece. E, inclusive, para vocês verem como as coisas se convergem, como a extrema-direita e essa ala da Igreja Católica se convergem, o Steve Bannon já falou contra o Papa Francisco. Vocês acham que o Steve Bannon se importa com isso? Vocês acham que o Steve Bannon se importa com o que a Igreja Católica faz ou deixa de fazer? Steve Bannon e ultraconservadores dos Estados Unidos miram no Papa Francisco. O pontífice expressou apoio para os imigrantes e os pobres, enquanto ele estava alertando contra o nacionalismo e o capitalismo desenfreado. O Steve Bannon não tá nem aí porque a Igreja Católica faz ou deixa de fazer. Ele tá querendo se aliar a forças políticas que convergem com as suas ideias. Simples assim. Tá, agora eu só quero que você mostre você já mostrou do Steve Bannon, você já mostrou do pessoal do blog, mas quando é que você vai mostrar o do Padre Paulo Ricardo e o do Frei Gilson? Tô esperando ainda, né? Aí dá uma olhada. O que o Trump e o Bannon querem? Conclave. O próximo grande objetivo político de Trump. Não é o filme Conclave, tá? Mas tem a ver com o filme, inclusive. Permeado por católicos ultraconservadores e tradicionalistas, o governo de Donald Trump colocou o conclave como seu próximo grande objetivo político. Com a participação da diplomacia americana, de deputados de base mais conservadora e uma rede de entidades e religiosos, a Casa Branca tenta influenciar a direção que pode tomar a escolha do novo Papa, caso Francisco tenha de renunciar ou não sobreviva a seus problemas de saúde. Fontes em Washington confirmaram ao UOL que os trabalhos já começaram. Ainda em dezembro, Trump anunciou a escolha de Brian Birch como o embaixador dos Estados Unidos na Santa Sé. No Vaticano, o gesto foi considerado como uma declaração de guerra contra o Papa Francisco e sua linha de atuação. Gente, um dos objetivos do Trump é emplacar um Papa. É emplacar um Papa reacionário, inclusive aproveitando que o Francisco tá doente pra caceta. Aí agora me diz, vocês acham que o Trump tá preocupado com tradição católica? Sabe com o que ele tá preocupado? Com o movimento de extrema-direita ocupar todos os postos que estejam... Tá, o que isso tem a ver com o Padre Paulo Ricardo e com o Papa Francisco e com o Frei Gilson? Disponíveis, tá? Não existe espaço vazio para a extrema-direita. Vou repetir. 1 bilhão de fiéis. Um papa tradicionalista com pautas reacionárias, com pautas atrasadas, é um elemento fundamental na disputa pela consciência política em vários... Pessoal que é tradicionalista, comenta aqui embaixo o que vocês acham do Trump. Só pro Ian Neves ter uma noçãozinha de quanto o Trump ele influencia a cabeça de vocês, né? Digam aí falem pro Ian Neves o que vocês acham do Trump, né? Se ele é um cara legal na opinião de vocês. O Ian não faz ideia de como os tradicionalistas realmente veem figuras como o Trump, né? As pessoas veem o Trump como maçom, como apoiador de Israel, que é algo que o catolicismo tradicionalista, né, é muito contrário, caso você não saiba, Ian. Então o Trump ele não é uma figura querida no catolicismo tradicionalista. Você tirou da sua cabeça que não conhece e não vive nesse meio. Vários países, não é só nos Estados Unidos. A extrema-direita, com um papa tradicionalista, vai contar com uma estrutura gigantesca, transnacional, da Igreja Católica. O que aconteceu na semana passada com a live do Frei Gilson é um sintoma dessa disputa. Esse tradicionalismo é linha auxiliar da extrema-direita. É uma forma tática e vice-versa, uma mão lava a outra. Esses políticos de extrema-direita sequer são católicos, tá? O Trump não é católico. Só que eles têm objetivos que convergem. É o libera geral armamentista, e vocês não precisam acreditar em mim, a gente acabou de ver o vídeo falando sobre isso. É repressão de direitos de minorias, é retrocesso de direitos de mulheres, é relegar a mulher a um espaço social muito restrito. Vocês conhecem toda a agenda. E aí eu quero, pra finalizar, dizer uma coisa aqui. E aí, gente? E daí? O que a gente faz a respeito disso? Qual deve ser a nossa postura a respeito de religião? Primeiro, é necessário que a gente se alie com as alas progressistas das igrejas. A gente tem que se aliar com as alas progressistas da Igreja Católica. A gente tem que se aliar. Tipo assim, o cara literalmente tá literalmente falando e dando munição pra tudo o que os católicos de direita, né, que não são os católicos verdadeiramente, os católicos neocons, né, neoconservadores, defendem, que vocês querem aparelhar a Igreja Católica. Só que aqui você não consegue distinguir que existem esses católicos, que realmente são católicos como você, é católico, que só querem aparelhar a igreja, e existem as pessoas que de fato vivem a religião, que de fato vivem sua fé, e que nós não queremos nem você fazendo isso, não queremos que você venha aparelhar, né? Não queremos você no lado progressista da Igreja Católica, queremos você fora, né, disso, que você se converta então porque você se converteu de coração, e não por fins políticos, assim como nós também queremos que esses católicos neoconservadores, maçons, etc e tal, né, que esses caras saiam da igreja por esses motivos e retornem quando eles estiverem convertidos de coração. É isso que o Padre Paulo Ricardo, que o Frei Gilson queremos. E não essa disputinha de vocês de ego. Isso não nos interessa. Nós queremos a salvação das almas, nós queremos ser santos. Nós não queremos que a igreja seja aparelho político de direita ou de esquerda. Nós estamos cagando para isso.
com as alas progressistas da igreja evangélica. E sem nunca abdicar de uma coisa que é fundamental para qualquer projeto político de esquerda que se preze: a defesa inegociável do Estado laico. É apenas um Estado laico que vai permitir liberdade de fé para as pessoas. Nenhuma religião pode ser privilegiada. Religião não é assunto de Estado. A gente não deve... Por quê? Porque o Ian acredita que todas as religiões são falsas. Então, tanto faz, né? Perder nosso tempo disputando pastor e padre de extrema-direita, dando isenção de imposto, dando regalia política, mas sim disputar a consciência dos fiéis. A esmagadora maioria dos fiéis das igrejas são trabalhadores, que sofrem tudo que qualquer trabalhador sofre. Não tem segredo, é trabalho se aproximando dessas pessoas, defendendo pautas de classe trabalhadora. Não é tentando agradar lideranças de extrema-direita na... Enfim, eu não tô afim de ficar olhando qual que é o plano político dele, porque isso é uma merda, né? Comunismo puro. Mas de toda forma, é só pra vocês verem como pessoas como o Ian Neves não fazem ideia do que eles estão falando quando eles querem fazer uma conjuntura política da Igreja Católica. E que qualquer conjuntura política da Igreja Católica que tome a política como primeira motivação de qualquer ação, né, e qualquer movimento dentro da Igreja Católica, ela vai falhar sempre, porque a Igreja Católica não é, oh meu Deus, uma instituição política, certo? Então, sim, os movimentos têm consequências políticas, mas eles devem ser considerados dentro das suas magnitudes e circunstâncias, que são sempre secundárias quando o assunto é religião. Parece que o Ian não aprendeu isso. Mas, de qualquer forma, o vídeo é uma grande mentira, né? É um grande absurdo. Padre Paulo Ricardo e Frei Gilson não são católicos tradicionalistas, nem aqui nem na China. O Ian não faz ideia do que é um católico tradicionalista, certo? Inclusive, vinculou a imagem deles com a fraternidade sacerdotal São Pio X, que é uma coisa absurda, né? Completamente ignorante no tema. E isso serve para qualquer católico que está assistindo aqui ver como simplesmente nós não deveríamos dar bola para essas pessoas falando besteiras sobre a Igreja Católica, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o like de vocês aqui, um comentário, mais um vídeo para a gente reagir nas próximas. E esse foi bem pesado, foi bem ruim mesmo, mas eu espero que vocês tenham gostado dos comentários. E é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.